Bom dia, Cláudia. Bom dia. O que você está preparando para hoje nos nossos encontros? Eu acho que saiu o Instagram aqui, Val. Não, continua, ele está entrando ainda. Tá entrando? Ele está entrando, tá com aquele... Porque o meu sumiu o rosto. Se não entrar, sai e entra novamente. Uhum. Só um minutinho, estou entrando aqui. Sim, bom dia. Bom dia. O Walter, hoje eu estava querendo conversar com você sobre a TPM, né? Sobre as coisas de mulher. Então, a TPM e existe a TPM menstrual. Bom dia a todos aí que nos acompanham no Instagram, no Facebook. É interessante esse tema da TPM, né? Porque a mulher tem fases muito marcantes no decorrer da vida, né? Processo que vem de dentro, como é a menstruação. Importantíssimo para a manutenção da vida, porque é através do ciclo menstrual que ocorre a ovulação e a possibilidade de engravidar. Então, é como se no período fértil feminino, que vai da menarca, mais ou menos lá em torno dos 12 anos de idade, né, até a parada, né, a menopausa, que normalmente está já num período da vida mais avançado, dos 45 aos 55 anos, né, a mulher, a cada mês, passa por um ciclo onde ela pode engravidar e se ela não engravida, ela menstrua. Então, imagina como é isso para o organismo feminino. É toda uma preparação para uma manutenção de um ciclo vital e, de repente, não ocorre a fecundação e tem toda uma modificação para um outro estado, que é onde não tem mais a possibilidade de engravidar. Então, é como se ficasse alternando todo um jogo hormonal que funciona de acordo com o ritmo lunar. Então, é em torno de 28 dias, como é o ciclo da Lua. Isso mostra que é um pouco como a gente vê no ciclo lunar, que a Lua tem fases, a gente poderia dizer que a mulher também tem fases, né? Isso às vezes é motivo de brincadeira, né? Mas é uma questão muito séria, porque a mulher tem que se conhecer para saber que a cada momento do mês ela vai estar com um processo acontecendo dentro dela diferente. Então, vão aflorar coisas de dentro para fora, como é o natural, como é o estado de saúde. Então, quando a gente fala em tensão pré-menstrual, nós já estamos fazendo um certo diagnóstico meio pejorativo, né? Como se a tensão da mulher fosse pré-menstruação. Na verdade, ela passa uma periodicidade de modificações internas que a gente pode classificar isso como um pequeno estresse fisiológico que provoca alterações em relação ao estado dela interno e, portanto, consequências também aqui no estado externo. Então, ora a menstruação,
daí tem um pós-menstruação, uma preparação para ovulação, ovula, daí tem um período fértil, e depois tem uma preparação, que seria o pré-menstrual, para um novo ciclo de menstruação, né? Então, primeiro a gente tem que conhecer isso, porque em termos de saúde e da homeopatia, da visão homeopática, esse ciclo fisiológico, se ele está bem alinhado, harmônico, interna e externamente, ou seja, com a vida interna da mulher e a sua expressão no mundo, ela não vai sentir sintomas que atrapalhem, vai sentir alterações. Então, toda mulher sente alterações no corpo, tem que saber, inclusive, como são essas alterações fisiológicas, né? Como é, por exemplo, a mama, que, sob o efeito dos hormônios, fica mais túrgida ou menos túrgida, o útero, que produz mais ou menos secreção uterina, né, do colo do útero, então, mais ou menos, se aparece corrimentos no decorrer desse período, a própria ovulação, né? E os estados humorais, eles estão ligados aos humores do corpo, a retenção ou eliminação de líquido, como nas marés, a lua influencia nas marés, o ciclo menstrual produz marés no corpo feminino. E isso tem também um colorido do mundo interior, principalmente as emoções. Mas não são só as emoções. Uma série de coisas estão acontecendo no ciclo, inclusive profundas, como sonhos, tal, que estão regidos por essa periodicidade. Então, vamos dizer que seria o natural da mulher fértil, no seu período de menstruações, passar por essas variabilidades aí durante o mês, e seria natural. E também um período, do ponto de vista da saúde, de hipersensibilidade do organismo feminino. Por isso que é tão marcante para a mulher esses períodos ligados ao ciclo menstrual, principalmente o pré-menstrual, que é uma mudança brusca, né, daquela preparação para receber uma gravidez, e daí não vem e tem toda uma descamação do colo do útero, que sai com menstruação, né? E toda uma modificação do jogo hormonal de uma forma bem abrupta. Então, quando se fala em tensão, é porque hoje o estresse e a tensão é a doença da moda, né? É aquilo que todo mundo tem. Mas isso daí não era relatado nas mulheres antigamente. Antigamente eu digo 30, 40 anos atrás. E aparece como uma novidade, porque agora a mulher não tem mais o seu espaço feminino, que era muito delimitado antigamente, o que era próprio da mulher. Então ela tem um espaço social diferente, tem aspirações diferentes, que nem sempre estão de acordo com esses momentos internos. Ou seja, ela vai trabalhar e ninguém pergunta se ela está menstruada, ou se ela está no pré-menstrual, ou se ela está ovulando. E ela mesma não tem chance de fazer diferente. Ela está presa no contexto social que não permite expressar totalmente o que esse momento está pedindo. Então surge, eu acredito, essa palavra de tensão. E ficou tão famoso a tal da TPM. Mas como você colocou, a tensão não é só pré-menstrual. Já se fala numa tensão pós-menstrual, né? E existem problemas que acontecem durante a menstruação e tem questões que acontecem no processo de ovulação. Então eu diria que a todo momento essas modificações que são do nosso sistema fisiológico imunológico, eles estão provocando alterações no organismo e essas alterações estão reagindo de acordo com as possibilidades daquele organismo naquele momento. Então é comum a mulher ter queixas pré-menstrual, porque é um momento de hipersensibilidade do organismo, onde está
mudando. Então, esses momentos são muito importantes porque tudo que acontece ali é uma expressão aumentada, hipersensível, do que naturalmente acontece por dentro, o que está acontecendo na reação do organismo. Então, é comum a mulher ter alterações ligadas ao seu adoecimento crônico, por exemplo, se ela sofre de enxaquecas, vem enxaquecas, né? Se ela tem questões de cólica, surge a cólica. Então, essas questões de adoecimento mais físico, emocional, que são as alterações de humor comuns nessa fase, né? E eu diria que pode dar toda a medicina, dependendo da sensibilidade individual de cada um. Então, são sintomas muito importantes para o homeopata observar junto com a paciente, porque dão uma indicação de um caminho para melhor medicação, como se a mulher tivesse uma lente de aumento que faz com que ela veja tudo de forma mais aguda nesse momento. Tudo adquire uma proporção e um colorido diferente. Então, não necessariamente é um mal, apesar que para muitas mulheres isso ocasiona uma mudança tão brutal, né? E às vezes está associado a processos crônicos tão profundos que só geram muito sofrimento. E eu diria também que, pelo outro lado, algumas mulheres têm dificuldades no contato com a própria menstruação, com o feminino, porque não encontram o seu espaço de se manifestar, né? Isso altera todo o processo vital. Então, seria muito importante, e a gente sabe o quanto de tabus e mitos tem em cima, né, das questões menstruais, né, de todas as questões ligadas a esse universo íntimo, né, como é a menstruação, o sexo, a gravidez, a amamentação. A gente vem conversando aqui várias vezes, né? Então, hoje em dia, cenário de muita incompreensão. E muitas vezes a ginecologia tem lidado como uma patologia, como uma doença, não como uma disfunção, não como um momento, uma fase natural. E há propostas, inclusive, de se cortar a menstruação usando os hormônios, que são ferramentas que nós temos hoje, forma de sintetizar no laboratório, e bloquear esse ciclo, né? Então, a gente faz uma crítica muito grande na homeopatia, porque a gente quer que o paciente, no caso a mulher, mantenha a sua saúde, mas mantenha também a sua fisiologia, as suas capacidades funcionantes, e que ela consiga ultrapassar essas contradições que ocorrem momento a momento por conta da menstruação não ter mais espaço dentro da vida social, como se fosse um erro, um castigo, né? Então, é uma exigência muito grande que a natureza coloca, porque nós temos responsabilidades para conosco mesmo e para com a nossa família, a nossa sociedade, né? Então, conforme eu me torno adulto, e é um marco muito grande para a mulher, ela se tornar mocinha, né? Porque ela começa a ficar apta a engravidar, né? Então, ela até assume um centro de toda uma questão cultural que está em muita transformação. Então, eu diria que é uma mistura para a gente chegar e colocar a tensão, dar esse nome de tensão pré-menstrual. Na verdade, não é só na pré-menstruação, é em todo o ciclo, né? E também taxar isso como doença. Nem sempre isso é doença, nem sempre está associado ao adoecimento crônico, né? E muito mais fácil ser fisiológico, e há mulheres que têm uma boa ligação com o seu corpo, com o seu momento, e não queixam de sintomas nessa fase, né?
Então, acho que eu queria agradecer aqui ao pessoal que está entrando aqui e está acompanhando a nossa conversa. A Link, hoje a gente ia conversar, mas ela está fora de Sorocaba. Ela falou para mim que quando ela voltar para Sorocaba, a gente marca, né? A questão de internet, a gente sofre muito com o sinal de internet, né? Então, aí, obrigado, Lin. E essa questão da TPM é algo que a gente ainda está aprendendo, e principalmente movimentos mais ligados ao feminino estão fazendo com que as mulheres olhem de forma diferente hoje em dia para a menstruação e sejam mais amigas do seu corpo, mais amigas da sua menstruação, né? E deixem um processo mais natural, né? Está aqui ali dizendo que não vê a hora de participar. Assim que for possível, a gente já vai fazer novamente o nosso encontro, né? E dizer então que não devemos olhar para esse processo todo da TPM ou do ciclo feminino da menstruação de forma patológica. E devemos tomar muito cuidado com essa possibilidade do uso dos hormônios, porque os hormônios dão consequências, são substâncias que estimulam todo o metabolismo, inclusive daquilo que não está bom. Então, o mais associado com o uso do hormônio são os tumores, né, o câncer. Então, é muito importante que isso seja, quem vai usar o hormônio, por exemplo, o que significa é o início, né, do ciclo feminino, que eu já coloquei, a possibilidade de engravidar. Então, a mulher tem uma questão que é querer ter o seu relacionamento, a sua vida íntima, afetiva, sem ter filhos. Então, o que nós aconselhamos como homeopatas são os métodos não hormonais, os métodos de barreira, né? Que a gente pode somar vários tipos de método e ter uma boa proteção, onde o casal possa, envolvidos um com o outro, tomar as precauções para não ter uma gravidez indesejada, ao mesmo tempo prevalecer a saúde da mulher, né? Aqui a questão que veio sobre aqueles hormônios que interrompem o ciclo menstrual, se eles são perigosos. No meu ponto de vista, são perigosíssimos, não é só pela questão química dos hormônios, que podem aumentar a chance de câncer. Eles são muito pouco estudados, né? Muito recentes, então a gente ainda não tem a visão completa do que eles podem causar, mas eles interrompem o ciclo feminino. Então eles causam um grande problema para a mulher em relação a ela mesma, a seu corpo e a sua psique, principalmente. Porque lembre que os hormônios são os humores corporais. São assim que eles são estudados. Então eles têm a ver com esse colorido interno, com essas possibilidades de desenvolvimento do feminino. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos do feminino ativo no mundo, né? Que estamos sofrendo no mundo masculino, né? De um olhar unilateral que está destruindo o planeta. E a mulher tem um olhar diferente das coisas que é necessário. Mas não é a mulher afastada de seus princípios femininos. É a mulher com os seus princípios femininos, né? Senão hoje a gente desenvolve também uma distorção nesse campo, que a gente pode conversar num outro momento, né? Que possibilidades eu tenho como homem e que possibilidades uma mulher tem como mulher, né? Tá? Então, não sei se era isso que você queria ouvir, tem mais alguma dúvida? Não era isso, eu estava aqui pensando como a palavra tensão pré-menstrual vem muito mesmo da questão do trabalho, né? A gente ouve muito isso no trabalho. Ah, você tá com tensão, tá com problema. Nunca é uma coisa. Sim, não está tendo por enquanto
essa visão está devagarinho entrando, é a questão das igualdades e das diferenças. Então, como nós, como seres humanos, partilhamos os nossos deveres e alguns direitos que decorrem daí, e como homens e mulheres, também partilhamos diferenças e temos deveres em relação a essas diferenças e direitos também em relação a essas diferenças. Então, só muito recentemente começou a ser respeitado que a mulher, por exemplo, quando fica grávida, pode ter direito a afastamentos. E depois, quando ela tem o parto, ela tem uma licença maternidade ou uma licença amamentação. E só muito, muito, muito recentemente, o homem começou também a receber, primeiro a se responsabilizar também junto com a mulher, então receber também direitos em relação à vinda dos filhos, períodos de ajuda, né? Em alguns países isso é muito desenvolvido e a mulher tem anos e o homem pode dividir inclusive com o parceiro para o cuidado com as crianças, né? Que é, vamos dizer assim, o objeto final da sociedade, né? É que a gente possa levar nossas vidas e ter nossos filhos e gerar a família, né? Porém de forma saudável. E aqui no Brasil nós estamos muito tímidos, né? Existe uma licença maternidade de 120 dias, com a possibilidade de aumentar mais um mês, ainda não muito certo, né? O homem tem uma semana, mas ainda também não é muito certo, muitos nem sabem, né? E a gente tem direitos pelo SUS de ser atendido, acompanhado na gestação, acompanhado no parto, acompanhado depois da amamentação e nos primeiros anos de vida da criança, né? Então a gente tem uma série de responsabilidades que estão gerando direitos, né? Que a gente quer exercer a nossa responsabilidade. E em relação à menstruação, é muito mais tímido ainda, porque nem passa pela cabeça das pessoas que a mulher tem esses períodos que estão ocorrendo e que, como ser humano, ela tem direito, né, a ser atendida e a ser levada em conta que ela está num período diferente. Não é doença, mas ela tem direito de ser levada. Como amamentar não é doença e a gente dá um crédito especial, mesma coisa, parto não é doença, mas tem esse direito, né? Amamentação não é doença e tem esse direito. Então a gente tem que começar a ver um pouco mais amplo e a sociedade cuidar da vida humana, né? E muito perigoso porque hoje estamos no momento de retirar direitos, como se isso fosse melhorar alguma coisa. Se a gente voltasse para trás, fizesse criança trabalhar, a gente ia ficar mais rico, né? Então, ao contrário, nós precisamos de uma maior organização da sociedade, do Estado, responsabilizando as pessoas e daí trazendo direitos. Primeiro são os deveres. Primeiro são os deveres. Mas dos deveres devem vir direitos que permitem a gente executar esses deveres com dignidade. Então, acho que seria isso por hoje, né? Temos mais coisas para refletir sobre o assunto, né? É um campo, né? Um campo muito ligado à psicossomática, né? É um campo muito ligado à cultura, né? Mas tem uma implicação médica, que é, como eu disse, o fenômeno de hipersensibilidade ligado à menstruação. Então, tudo que ocorre nessa área deve ser falado para o médico homeopata. E isso é uma boa guia para a gente chegar no medicamento específico para o meu caso de doença. Aquele dito medicamento de fundo, tá? Um beijo a todos, então. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Walter. E seguimos, então, aí com a nossa semana um pouco encurtada pelo feriado, todo mundo mais renovado, um sol bonito lá fora, vamos aproveitar o dia e até amanhã. Até amanhã, recebendo a primavera. Deixar mais uma vez o convite aqui para o curso de homeopatia que vai começar no sábado que vem. Então, agora está em cima da hora, mas ainda dá para se inscrever. Temos vagas, né? Então,
pode ser no Instituto Verde, né? A gente está colocando aí no Facebook a divulgação, né? E o telefone lá do Instituto Verde, o WhatsApp, é 11 99 334 5682. Então, através desse telefone, a gente pode fazer inscrição, tá? E discutimos, com certeza, esse tema é um dos temas que a gente vai conversar lá, né? Porque é muito importante esse conhecimento dos ciclos vitais. Então, a gente vai ter esse tema do ciclo vital e faz parte do ciclo vital feminino, ou esse período das menstruações. Beijo então, Cláudia. Até logo. Até logo o pessoal que está nos acompanhando aqui no Instagram e no Facebook. Até mais. Até amanhã. Tchau.